Aumentar a produtividade e a eficiência do time é o desejo de todo gestor. Com o G4 Skills, o seu time aprende com mentores com track record comprovado, como Thales Gomes, chairman e cofundador do G4 Educação. Até aqui você aprendeu sobre como se tornar disciplinado, utilizar rotinas a seu favor e como construir um planejamento com objetivos e metas. Mas eu vou te falar um negócio, de nada adianta você criar agenda estruturada, definir um planejamento, se você não cumprir com o que você combinou com você mesmo. E é sobre isso que eu vou falar com você agora. Não negociar com você mesmo e executar o que você se propôs é o que fará, de fato, com que o resultado aconteça. Seja com as metas do mês da tua área ou com os quilos que você está querendo perder. A única coisa que vai mover o ponteiro é a execução e para conseguir sempre estar executando, independente das coisas que apareçam na sua agenda, é fundamental ter consistência. Porque uma coisa eu posso te garantir, vão aparecer imprevistos o tempo todo. E vai ter dia que você vai acordar indisposto. É normal, todo mundo tem dias ruins. Aliás, eu posso te dizer que em 70% dos meus dias eu não acordo necessariamente motivado. Fazer o que você se propôs a fazer em um dia que você acorda bem é fácil. Agora, fazer o que precisa ser feito num dia ruim, meu amigo, como se fosse num dia bom, eu posso te garantir, é muito mais difícil. E é isso que, de fato, vai fazer com que você avance na tua vida. Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela para testar gratuitamente o G4 Skills. Ou, se preferir, clique no link na descrição deste episódio para desenvolver o seu time e evoluir os seus resultados. Bem-vindos ao G4 Podcasts. Neste episódio, selecionamos trechos das entrevistas que aconteceram aqui no canal, em que o foco era entender como gestores fazem para capacitar e desenvolver liderança de alta performance dentro das empresas. Para começar, confira como que Israel Salmen, fundador e CEO da Melius, enfrentou o desafio de fortalecer a cultura durante o crescimento da companhia, com o objetivo de garantir o alinhamento da liderança com a missão do negócio. A gente está 4, 6, 8, 12 pessoas na mesma empresa, é muito fácil ali, tanto a parte da cultura quanto mesmo a comunicação. A gente faz um avanço no tempo aí, principalmente pós-IPO, que vocês tinham 300 pessoas no IPO, certo? 130. 130 para 1.000 aí em vários países, comprando empresas e tudo mais. Como que faz para manter isso nesse cenário e ainda mais como vocês ainda estão em 100% home office, ou não? Boa. Do 130, né? Para chegar em 500 foi contratação mesmo, a gente recrutando, e os outros 500 vieram através de M&As que a gente fez, né? Então vou falar um pouco de que a gente olhou, a gente olha dos dois lados. Primeiro falando de manutenção de cultura, na parte de contratação mesmo orgânica aqui, é o que eu já falei. Só funciona porque a gente recruta muito bem. Se a gente fosse desleixado no recrutamento, colocasse para dentro pessoas ali meio que duvidosas em termos de alinhamento com a cultura, cara, dificilmente a gente funcionaria no regime remoto que a gente funciona hoje. A gente tem time em 160 cidades, né, mais de um país, com sede. Então, é um negócio que, assim, recrutamento, gente, 80% está ali, a gente segue fazendo esse negócio até hoje, e eu vi na prática que o estar perto é bom, ele ajuda em diversas coisas, mas não é o único caminho. Então, a gente conseguiu montar um time ali, sair de 150 para 500 organicamente, de pessoas alinhadas, com excelentes avaliações de Glassdoor, excelentes avaliações internas. Então, a gente consegue manter o nível porque a gente recruta muito bem e sabe escolher a pessoa com a cultura que a gente quer. Na parte dos M&As, é muito mais difícil. A primeira coisa, né, que a gente tem que meio que fazer uma entrevista de cultura com o founder da empresa que a gente está comprando, né, ou o executivo principal dessa empresa. Se não der bom, esquece, cara, porque comprar a empresa já é um negócio difícil, fazer a integração já era um negócio difícil, imagina se o fundador, se o executivo principal não tem a cultura, né? Aí vai ser dor de cabeça na certa. Então a gente olha isso, mas depois que a empresa é absorvida, né, vem de tudo, né? Então, no time ali vai ter pessoas que a gente vai identificar que tem a nossa cultura, vai ter pessoas que a gente vai identificar que não tem. E, o que é muito louco, que a nossa cultura ela é tão única, assim, o nosso jeito de ser, que a gente não precisa nem fazer as demissões. Entra, a gente compra alguma empresa, a pessoa começa a viver o dia a dia ali e fala assim,
Isso aqui não dá para mim, não. Aqui não vai funcionar para mim, não gosto. Então o negócio meio que expurga, sabe? A gente já vai reciclando a turma meio que quase que naturalmente, assim. Acho que essa que é a parte boa de ter uma cultura forte. E pelo que eu acompanho de vocês, é assim que vocês fazem lá. Cultura completamente diferente da do Melios. Acho que, poxa, poucos pontos parecidos, eu imagino. Mas o importante não é ser igual à cultura do coleguinha, gente. O importante é ter. E você respeitar esse negócio e realmente recrutar usando aquilo ali como algo essencial e obrigatório. Esse eu diria que é o grande... Vou dizer que é o segredo, porque não é segredo, mas é uma das coisas que eu coloco como fator decisivo aí pelo crescimento que a gente vem tendo, cara. É muito difícil você conseguir criar uma cultura como a gente criou, uma cultura mais agressiva, mais focada em resultado mesmo. Acho que quem acompanha a gente aqui em fim de mês no Instagram, vê alguns vídeos ali do time comercial, principalmente, fazendo festa, estourando champanhe no escritório e tudo mais, todo mundo pulando, sempre batendo nos últimos 5, 10 minutos do mês ali. Então, isso é um ponto super relevante. E tem um outro também que, batendo outro papo, você me disse que eu queria trazer para o pessoal, Israel. Vocês decidiram em algum momento não focar muito em trazer pessoas muito sêniores de fora e sim formar essas pessoas dentro de casa. Isso continua mesmo com esse crescimento aí em 2 anos, 130 para 500? Acredito que tenha sido muito mais difícil do que de 80 para 120, de 80 para 130, né? Como que vocês pensam isso hoje? Continua, a gente tem um pensamento parecido, mas agora com essa última pernada de crescimento que a gente teve, a gente trouxe muitas pessoas de fora também, que já eram formadas, executivos ali em outras companhias, etc. Mas não necessariamente os melhores que a gente conversou, tecnicamente falando. Então, a gente é super ok em pegar alguém que a gente sabe que consegue chegar lá e que a gente sabe que não está pronta hoje, entendeu? Então, a gente prefere escolher a cultura ali, botar 100% do jeito que a gente quer e aprovou na cultura, unânime, aquele negócio todo, mas não é uma pessoa que tecnicamente está apta para fazer aquilo, do que pegar alguém que está 100% apta a fazer, mas que a cultura ali passou meio que capengando, sabe? Então, é assim que a gente olha para esse dilema. E, cara, assim, do jeito que a gente fez lá, né, a gente já tentou de tudo. Assim, a gente já tentou trazer, lá atrás, quando a gente tinha um processo menos estruturado, os executivos de fora e o negócio não funcionava. Aí, agora, mais estruturado, a gente traz alguns executivos e funciona, porque a gente está olhando para a cultura. Mas eu só tenho coragem de subir essa turma, cara, assim, do jeito que a gente faz até hoje. Eu diria que mais da metade do meu C-Level começou comigo, ou entrou bem no inicinho, então, ou seja, foram pessoas que a gente formou. O único motivo que eu tenho coragem de fazer isso, cara, é porque eu olho para mim, gente. Pô, eu não nasci CEO de companhia pública. Pô, você estava preparado para ser CEO de companhia pública? Óbvio que não. Nunca tinha sido, não existe curso para você aprender a ser CEO de companhia pública. Não existe curso para você aprender a ser CEO de 44 países, né, de uma operação que está em todo quanto é lugar. Você tem que estar preparado. Tem um amigo meu que fala um negócio que a sua bunda tem que crescer à medida que a cadeira cresce, sabe? Às vezes pode demorar um pouquinho, mas você sabe que ela vai crescer. O problema é você colocar alguém lá que a bunda não vai acompanhar o tamanho da cadeira. E aí que é o grande problema, né? E aí, quando a gente olha para a nossa cultura, que a gente tem um ponto lá que é o equipe fora da curva, né? Que a gente gosta de gente que entrega uns trem bizarros desde quando é novo, que você não espera. Aí o espírito empreendedor. São características de pessoas autodidatas, que não têm medo de correr risco, que não têm medo de falhar. Então, é por isso que a gente tem coragem de pegar alguém que nunca foi C-Level, tampouco eu, e dar o tamanho da responsabilidade que a gente se dá, sabe? Então, é um pouco disso, assim. Eu não tenho muito... De novo, gente, tem certo e errado, não. Tem gente que gosta de crescer a empresa trazendo mega executivos aí de ótimas companhias e, às vezes, tem até mais sucesso que a gente, né? Mas, de novo, é o nosso jeito de trabalhar e de ser, e a gente segue aquele negócio ali à risca. Esse post que você trouxe foi bem interessante. Está contando um pouquinho da minha história quando eu virei CEO. Você foi a primeira pessoa que eu mandei mensagem. A gente estava no offsite lá em Itu. E o primeiro momento foi, caramba, virei CEO, tal, fiquei super feliz. Passou 15 segundos, eu falei, puta que pariu, e agora? O que eu faço? Eu te mandei mensagem, falei, cara, vamos trocar uma ideia, que eu preciso aqui de uns toques aqui, que eu não faço a mínima ideia do que fazer no dia seguinte. A gente demorou um pouquinho para anunciar, mas é exatamente isso, cara. É quando você começar, sem estar pronto, pular na água e ver o que acontece.
Garantir alinhamento cultural é o desafio que todo gestor, independente do segmento e tamanho da empresa, enfrenta em sua rotina, inclusive no maior banco de investimentos da América Latina. Nessa conversa com Thales Gomes, chairman e cofundador do G4 Educação, Roberto Salluti, CEO e membro do conselho do BTG Pactual, apresenta como a educação corporativa foi a solução encontrada no banco para garantir a capacitação dos líderes do futuro e a evolução da gestão e inovação dentro da companhia. E como é que você prepara essa galera para aprender a gerir, por exemplo? Porque gestão não é um negócio que vem de casa, o cara tem que aprender, né? Você tem uma escola interna, você tem um processo de educação interna. Sempre foi muito pelo exemplo, mas a gente viu, à medida que o banco cresceu, que não adiantava. A gente tinha que passar um pouco mais de treinamento de hard e de soft skills. E a gente tem o BTG Campus, que faz isso, o BTG Academy. Só que a gente faz isso com sócios do banco dando aula. Não é que a gente contrata alguém para dar uma aula. Que bacana. A gente dá um sócio, porque à medida que você está passando conhecimento técnico ou conhecimento de gestão, você também está passando cultura, você está avaliando. Claro. E aí a gente escalou isso agora usando tecnologia. Então, todo mundo que antes era muito limitado. Então, vamos ver quem vai fazendo e os melhores performers vão indo para as aulas presenciais e por aí vai. Legal. Então você abre uma plataforma, você grava essas aulas com os sócios, todo mundo pode ver, quem está performando melhor, você vai para uma turma presencial agora. Isso. Bacana. Uma sessão. Então você tem mesmo uma escola interna aqui, né? Você tem uma linha de produção de E fora o líderes dia a dia, né? Mas isso, e além disso tem o dia a dia. Que eu acho que talvez é o principal, né? A escola aberta, né? Tá lá o dia todo dia rolando. É que foi o que esse gestor falou comigo. Ele falou, cara, quando eu estava no Pactual era um absurdo o que eu aprendia sobre framework de tomada. E é a mesma coisa hoje. E principalmente pra gente, quando a gente pensa em liderança, né? A empresa cresce muito rápido. A gente tem um CAGR de 250% nesses últimos 5 anos. Então imagina, todo ano a empresa é uma outra empresa. E a gente faz um trabalho, até para comer a nossa própria comida, de desenvolvimento da liderança interna, para não ter que ficar trazendo, muito líder de fora, a gente trouxe um ou outro, muito líder de fora para seniorizar a companhia. A gente tenta a gente mesmo desenvolver o pessoal dentro de casa, igual vocês fazem aqui dentro. Exatamente. Para não ter que trazer gente de fora, porque eu já percebi que, cara, quando tem uma cultura muito particular, como é o nosso caso aqui, difícil você trazer gente de fora e que se encaixe ali. Às vezes gera mais conflito. A gente prefere muito mais dar uma oportunidade para alguém que tem a cultura, mas pode não estar 100% preparado, do que alguém que está 100% tecnicamente preparado e não tem a cultura. Esse é um bom ponto. Mas se o cara não está 100% preparado, você não acha que talvez ele vai delay mais do que deveria para entregar alguma coisa que você quer fazer? Não, porque a cultura compensa. E a instituição abraça. Ou seja, as outras unidades de negócio podem pegar pessoas emprestadas ali a depender do projeto que ele está executando. E acaba, a turma de baixo ajuda, a turma de cima ajuda, a turma do lado ajuda. Foi o que aconteceu comigo. Nenhuma área que eu assumi, eu estava pronto para assumir. É mesmo, Salluti? Nunca. Quando o cara te falou, a área vai ser sua, você falou, tô pronto, mas depois eu fui para casa, chorei, botei fralda. Eu tenho um caso interessante, quando eu recebi um investimento na EasyTax lá, eu tinha 22 anos, né? Foi em 2011, aí o Oliver Summer lá da Rocket falou, você tá pronto para ser CEO da empresa? Eu falei, claro que eu tô. Eu me lembro, a primeira coisa que eu fiz, quando eu abri o Google, eu falei, what does a CEO do? Que eu não fazia a menor ideia. Exatamente. Eu sair da roça, velho. Chega aqui, São Paulo, cidade grande e tal, sou de Carangola, você vai ser CEO. Eu falei, sei lá o que é CEO, mas eu vou aprender, né? É isso aí. Hoje você tem um advento da AI que eu poderia perguntar ali o ChatGPT, né? O que eu tenho que fazer como CEO, que ele te entrega tudo, né? A empresa garantiu a capacitação da liderança e no processo de promoção de novos líderes teve atenção em colocar apenas nessas cadeiras aqueles profissionais que estavam alinhados e são promotores da cultura. Neste momento, muitos desses líderes se deparam com o desafio de não conseguir sair do operacional e ocupar plenamente a nova cadeira. Mas será que todo líder está pronto para esse momento de rompimento? É sobre isso que Fernando Sinelli, founder e chairman da Apex Partners, conversa agora. E ainda ajuda você a pensar se está criando uma gestão aranha ou estrela do mar. O que eu vejo acontecer muito, temos mais de 45 mil empresas aqui como clientes, então já vi esses casos acontecer algumas milhares de vezes, né? É o fundador ou, sei lá, o CEO querer sair completamente da operação e a operação não está pronta para isso, aí a operação dá uma desandada. Então, eu sempre digo que você não tem que ser bombeiro do teu negócio, né? Desde que você esteja pronto para isso. E a verdade é o seguinte, nem todo mundo criou um arcabouço para isso. E esse arcabouço ele se transmite da seguinte forma, velho, gente. Né? Não existe uma forma de você criar uma estrutura
para o crescimento do negócio que seja sustentável a longo prazo se não tiver gente boa que suporte essa estrutura. E aí quando eu tenho gente tecnicamente melhor do que eu nessa estrutura, que essa é a busca de todo gestor, né? Quando eu me torno indispensável, aí sim eu começo a ir cada vez mais para o estratégico e eventualmente fazer um move que você fez e eu fiz aqui no G4 também, né? Que é ir para a presidência e deixar um Chief Executive Officer ali bater o bumbo do BP, né? Então a gente fica responsável por fazer o BP, dar o direcionamento estratégico, fazer os grandes deals, fazer as principais contratações e deixa o diretor executivo tocar o dia a dia, que é um trabalho chato, velho. Que é um trabalho de rotina. E pra gente, no nosso perfil, esse tipo de rotina talvez não seja o melhor uso do nosso tempo, que foi o que você percebeu ali. Aí eu te pergunto uma coisa, desafios que eu vejo na minha gestão, que eu imagino que você tenha também, né? Muitas vezes, nós que somos muito aggressivos, né, no trabalho, a gente vê algo que na nossa cabeça facilmente pode ser arrumado. Só que não necessariamente aquilo deveria ser prioridade agora, porque tem bigger fish to fry aqui, e se você compra essa briga para arrumar isso agora, você vai direcionar a atenção para esse negócio e não necessariamente isso aqui deveria ser a prioridade agora, que talvez o ponto A aqui deveria ser a prioridade. Aí você fala assim, cara, eu vou entrar ali, eu vou resolver isso rápido. Aí a gente entra, igual um trator, amassa, monta um time, resolve, bota para rodar e não tira a atenção do grupo executivo mais importante da companhia para esse ponto A que ele tá olhando. Só que eu percebi ao longo do tempo que isso cria um hábito ruim na companhia, que é o seguinte, cara, quando eu entro para botar a mão em alguma coisa, automaticamente toda a companhia vai olhar para essa coisa. Por mais que eu fale, não olhe para isso, deixa esse negócio comigo. Não vai acontecer. Ela vai olhar para essa coisa. E aí eles vão começar a ficar, talvez, mal acostumados, que é o seguinte, cara, se o negócio der uma desandada aqui mesmo, os caras vêm e resolvem. E aí a gente não vai ser verdadeiramente, né, dispensável para o negócio. A gente vai, puta, meio que overview aqui, mas se volta e meia eu entro, meto a mão e resolvo esse negócio, eu não estou criando de fato uma instituição que não dependa de mim, que esse sempre foi o meu objetivo, né? Essa é uma autocrítica que eu faço ao nosso modelo de gestão aqui algumas vezes. Você passa por isso lá, ou você já conseguiu de fato detach completamente, assim, dessas partes operacionais? Passo 100%, né? Mas eu acho que eu tenho refletido muito sobre isso, eu continuo refletindo muito sobre isso. Né? Eu acho que, de certa forma, isso que a gente busca é uma utopia. Né? Em alguma forma a gente pode construir de fato um legado, né? Eu gosto de usar um exemplo, né? Tem um livro chamado, né, Leaderless Organizations, né? Ele traz basicamente o exemplo de dois tipos de organização, né? E eu acho que hoje eu tenho tentado definir um pouco mais nesse campo, que tem um aspecto do grau que você comentou, que é a nossa utopia, mas ele exemplifica um pouco melhor, que é o quê? Ó, você tem as organizações aranha. A organização aranha, você cortou a cabeça da aranha, as pernas perdem a funcionalidade, aquela aranha deixa de criar valor. Perfeito. Né? E tem as organizações Estrela do Mar. Estrela do Mar, você cortou um pedaço da estrela, esse pedaço vira uma nova Estrela do Mar, e o pedaço foi cortado e se regenera. Né? Então, acho que talvez de colocar, né, porque seria uma abstenção do nosso ego de uma forma, talvez, que eu brinco, né, assim, é difícil de conseguir materializar. Então, talvez ao invés de pensar de que a organização não dependa de nós, peraí, putz, eu quero que de alguma forma ela dependa de mim, porque eu participei dessa construção desse processo. Pô, estamos longe da discussão ainda da sucessão, Claro. eu brinco, né? O nosso negócio não é um negócio para vender, é um negócio que eu amo fazer o que eu faço, então é um negócio para 10, 30, 40 anos, então deixa o papo de me aposentar bastante para frente, Perfeito. né? Então, é tentar pensar assim, qual é o conjunto de princípios, valores, rituais e comportamentos que a gente pode tentar passar, né, que transforma a gente cada vez mais em uma organização Estrela do Mar, né, que não só se alguém sai da empresa, essa pessoa tirou um aprendizado do teu negócio e foi lá, isso serviu para o dia a dia dela, seja em outra empresa, seja ela empreendendo, dentro da própria empresa, né, você ter isso como visão, e aí vem um pouco do que eu acho que é um pouco do como eu acredito que eu gosto de conduzir, tenho conduzido, a gente é uma empresa de sócios, né? Então, a gente tem muitas lideranças relevantes lá na Apex, né? E elas foram fundamentais e são fundamentais para essa construção, né? Seja para desenvolver uma competência específica numa área nova, seja para desenvolver um mercado novo, né? As competências são diferentes, né? Seja de estilo,
E aí, o formato que a gente tenta congregar isso, né, é por meio do desenvolvimento de comitês, que são transversais, né? Então, ou seja, você tem várias competências ali dentro, né? Eu brinco, tem hierarquia, claro, né? E aí eu tenho usado uma estrutura, né? A nossa hierarquia tem muito a ver ali com a democracia grega lá de Atenas, né? Né? A questão da democracia grega ali da República, no caso. Da República, né? Mas, como que eles exerciam a democracia direta deles, né? O segredo do jogo estava na quem era o cidadão. É a aristocracia. Exatamente, entendeu? Só os aristocratas então ocupavam eu brinco o poder. assim, eu falo, ó, gente, com todo respeito, né? Assim, é uma democracia, mas dependendo você é cidadão ou não aqui para essa tomada de decisão, né? Perfeito. Eu escutei um podcast super interessante, que não conheço eles, né? Mas era o pessoal da gestora Guepardo, né? E ele falando sobre o processo de tomar de decisão no comitê de investimento deles. Eles pegaram aquela análise do Outliers, né? Das 10 mil horas do Malcolm Gladwell, e ele fez um ajuste das 10 mil horas dentro do comitê de investimentos. Legal. Então, você é um analista que tem ali 2 mil horas, ele pode, normalmente é o mais jovem, que acha que sabe tudo, papapá, e por aí vai, ele pode dar uma puta opinião. Mas essa opinião vai ser ajustada pela quantidade de horas de voo que ele tem. Perfeito. Né? Então eu falei, não é que você não possa colocar agora, né? Você pode colocar. Só que a gente tem um ajuste aqui da sabedoria, da quantidade de horas de voo, e aí a gente pode considerar mais ou menos a tua visão, dependendo do que for. Ficou interessado em conferir esses conteúdos na íntegra? Corre na descrição deste episódio, lá separamos os links para você. E antes de dar play em um novo episódio, não esquece de seguir o G4 Podcasts aqui no Spotify e ative o sininho, assim sempre que sair um episódio novo você será avisado. Até mais!